Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. O texto escolhido para essa noite tem o nome Em Busca de um Alvo, baseado no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Com esse texto, nós queremos abordar verdades bíblicas inerentes a todo cristão verdadeiro. Embora estejamos falando não apenas para cristãos, mas é um tema que todo ser humano deve conhecer e colocar em prática. O cristão muitas vezes ele passa anos e anos sem qualquer avanço, não tem nenhum avanço na vida dele. E por isso muitas vezes ele desiste. Ou mesmo vem a retroceder em sua vida espiritual. Mas na maioria dos casos, eles desistem. Eles abandonam a igreja, abandonam Deus. Esse fato de abandonar a igreja, de desistir, ele pode acontecer por causa de pequenas coisas, muitas vezes nada significante, porque ele, ao estar numa igreja, ele não tem nenhuma, nem mais nenhuma mesmo proximidade com Deus. Ou essa proximidade é tão pequena que ele não sente os efeitos. O cristão deve aplicar à sua vida diária aquilo que ele aprende a Bíblia. Aprende com a Bíblia. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos pouco ou quase nada leem a Bíblia. Nossa vida cristã, ela deve refletir em nós o amor de Deus. Ela deve refletir em nós os frutos do Espírito. Esses frutos, com toda certeza, vão dar testemunho da natureza da árvore que ela pertence. O versículo lido nessa noite é uma revelação da palavra. É o cumprimento daquilo que havia sido profetizado desde o princípio, de épocas remotas, acerca dessa verdade, uma verdade relativa, acerca do propósito da encarnação de Cristo Jesus, da sua humilhação e a própria morte. A morte de Cristo, o Filho unigênito de Deus, que morreu por nós. Com toda certeza, a grande prova que Cristo Jesus nos deu
é que ele fez tudo, mas tudo mesmo, o que é necessário. O que nós precisamos para a purificação dos nossos pecados, ele fez. E o que ele fez foi aceito por Deus. Com a sua ressurreição e após a ascensão aos céus. Isso prova que o que ele fez foi aceito por Deus. E, portanto, a ele foi dado todo o poder, tanto nessa terra quanto no céu. Poder para julgar os homens e os anjos. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Portanto, só Ele, só Cristo Jesus, podia recriar o que estava estragado. Aquilo que o homem estragou. Só Ele poderia realizar o trabalho de redenção. Redenção para um mundo que estava debaixo da maldição de Deus. Só Ele poderia fazer a purificação dos nossos pecados, para que a gente pudesse ser visto pelo Pai. Eu digo para vocês que quando Deus olha e vê o seu Filho, Cristo Jesus crucificado, Ele não está vendo Cristo. Ele está vendo nós, cada um de nós, que com Cristo Jesus foi crucificado, foi morto para o pecado e para a condenação do pecado. Então, Cristo, quando olha, Deus, quando olha para a cruz de Cristo, Ele nos vê, a cada um de nós. Esse é o propósito divino com relação ao homem. O propósito Deus tem em relação ao homem. O escritor de Hebreus quer nos levar a conhecer melhor a Cristo Jesus. E, consequentemente, conhecer ao Pai. Porque quem conhece a Cristo, conhece ao Pai. Pois o próprio Cristo Jesus expressa a exata natureza de Deus. Porque Ele é o próprio Deus. Não são palavras minhas, são palavras escritas na Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O próprio Cristo disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 9. Até Cristo, ou seja, até o Velho Testamento, toda a revelação divina foi feita através dos instrumentos humanos. Nele, a revelação foi feita pelo próprio Criador, em Cristo. Ele próprio, o Senhor dos Senhores, fez essa revelação. Porque Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, assim como através dele, todo mundo. Essa revelação foi feita através de Cristo. E todas as coisas pertencem a Ele. Ele
Cristo, sustenta todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder, porque Cristo é Deus. E como Deus, ele expressa a imagem da pessoa do Pai. É através dele que podemos ter conhecimento pessoal de Deus, um conhecimento em espírito. Portanto, irmãos, tentar se aperfeiçoar espiritualmente, sem estar ligado a Cristo Jesus, pela fé, com toda certeza isso é impossível. Ninguém conseguiu, ninguém consegue e ninguém vai conseguir se ligar a Deus sem a presença de Cristo. Mas uma coisa é certa: Deus não pode mudar o nosso caráter. Não. Ele não muda o nosso caráter. Mas vamos abordar nesta noite como deve ser a nossa trajetória, a trajetória da vida cristã. Por isso o título, Em Busca de um Alvo. Em primeiro lugar, existe uma condição. Sim, existe uma condição. Porque o homem foi destituído de sua glória. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi criado para ser imortal, perfeito, isento de sofrimento e viver para adorar a Deus. Contudo, irmãos, isso não excluía que o homem fosse submetido, desde a sua criação, a uma prova da liberdade, prova na qual nós, seres humanos, fomos derrotados. E foi conhecido e é conhecido até hoje como a queda do homem. Como consequência da queda, corpo e alma, o homem foi afetado. Foi afetado sendo destituído da sua glória. E como consequência, deixou de ser imortal. Sim. Hoje estamos sujeitos à morte. Então a morte surgiu. A morte do corpo. Surgiu em consequência do pecado. Nós, seres humanos, ficamos sujeitos a sofrimentos diversos. E com o suor de nossos rostos, temos de adquirir o alimento necessário para nosso sustento. Pior do que isso, é que nós perdemos a característica de ser imagem e semelhança de Deus. E passamos a sofrer a morte espiritual. Isso quer dizer que ficamos afastados da presença de Deus. Toda a terra ficou amaldiçoada, perdendo a sua perfeição.
E essa terra se tornou um lugar difícil de se viver. Então essa é a condição. Perdemos aquilo que melhor tínhamos. Ser semelhante à imagem de Deus. Em segundo lugar, existe uma provisão. Deus é onisciente. E pela sua onisciência, ele sabia antecipadamente que o homem iria cair. Ele sabia da queda do homem. Mas como Deus é amor, ele proveu para o homem um Salvador perfeito. Na plenitude dos tempos, ele enviou seu filho amado, Cristo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele enviou seu filho para a redenção do homem e de seus pecados. Cristo tinha uma missão nessa terra: ser o Salvador perfeito para todos os seres humanos. Sim, para todos os seres humanos. Independente da raça, da cor, da posição social ou mesmo do credo. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que Cristo veio para salvar o cristão somente. Não, a Bíblia fala que ele veio buscar os perdidos. Toda a população mundial estava perdida. Todos nós, sem exceção, pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus. E com a morte de Cristo, fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo veio nos convidar. Ele veio convidar todos os oprimidos e libertar os cativos. Sim, essa é a missão, foi a missão de Cristo nessa terra. Sempre foi a vontade de Deus que nós, seres humanos, fôssemos livres. Sim. Mas com a queda, nos tornamos escravos. Escravos do pecado, escravos do encardido. Você quer Satanás, o diabo, não importa. Nos tornamos escravos deles. E Cristo veio para nos libertar, para sermos livres e felizes, para que a gente possa voltar ao convívio na presença do nosso Criador, o Deus Pai. Em terceiro lugar, existe uma comissão. Sim, existe uma comissão. E Cristo Jesus veio a essa terra para cumprir e cumpriu a sua missão. Ele se fez muito nós.
por amor de nós, pecadores. Ele entregou a sua vida por morte na cruz, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Ele mostrou o caminho para a salvação, pois ele é esse próprio caminho. Ele morreu, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele voltou para Deus. Mas antes de voltar, ele nos deixou uma missão. Uma missão de ser testemunha dele nessa terra. Quando ele falou para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pois todos precisam conhecê-lo. E olha que nesse mundo está repleto de pessoas que não conhecem a Cristo. Portanto, o mundo precisa de pessoas para pregar o Evangelho, pessoas para testemunhar as boas novas. E essas boas novas é Cristo Jesus. Cristo chama cada um para sermos suas testemunhas. Testemunhas nessa terra. Mas se você está pensando que para isso você precisa ser um pregador, você não precisa ser um pregador, não. Você não precisa ter dons especiais para ser uma testemunha de Cristo. Não. Basta que o seu modo de viver seja semelhante a como Cristo viveu nessa terra. Eu tenho dito sempre, vale mais uma boa ação do que 1000 palavras. É por isso que está escrito: onde estiver 2 ou 3 pessoas falando em meu nome, ali estarei. Então, se você estiver falando com pessoas, 1, 2, não importa, testemunhando de Cristo, falando de Cristo, você pode ter certeza que ele vai estar ali. O Espírito Santo vai estar ali, colocando palavras na sua boca, colocando palavras para que você possa verdadeiramente ser uma testemunha de Cristo. Em quarto lugar, existe uma visão. Sim, existe uma visão. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. E essa deve ser a nossa visão. Anunciar Cristo Jesus. Cristo nos ensinou que todo ser humano necessita vir a Cristo. Mas vir em arrependimento verdadeiro. Um arrependimento dos seus pecados, se mantendo fiéis em amor,
E essa é a verdade soberana de Deus. Que aqueles que vêm a Cristo se arrependam dos pecados e se mantenham fiéis em amor. Todos os cristãos verdadeiros precisam erguer os olhos. Erguer os olhos para contemplar os campos. E olhar que os campos já estão prontos. E precisam ser ceifados. Nós fomos enviados para colher o que não semeamos. Pois Cristo Jesus foi o verdadeiro semeador. Semeador da palavra de Deus. Foi Ele quem lançou nos nossos corações a semente da verdade. Então, irmãos, não existe uma época distinta, nem um tempo pré-determinado para semear e para colher. Semear e colher é uma obra pessoal. E ao mesmo é uma obra coletiva. Porque uns lançam a semente e outros fazem a colheita. A cega, se você quiser. Mas todos, tanto uns como os outros, compreendem que o mais importante é dar vida às searas, para que elas floresçam e frutifiquem. Então, irmãos, nós fomos chamados para abrir os olhos dos que foram cegados pelo inimigo, para das trevas os chamar para a luz, tirá-los das mãos de Satanás, tirar debaixo do poder do inimigo para o poder de Deus, para que eles possam receber o perdão dos seus pecados e principalmente a herança eterna com Deus. Observe que esse chamado é urgente. O tempo urge. E muitos, a maioria das pessoas dessa terra, estão prisioneiras do pecado. E não tem quem as ajude. Por isso nós fomos chamados, eu, você, ele, todos nós somos chamados. Em quinto lugar, irmãos, existe uma salvação. Eu falei tantas vezes e volto a falar. A salvação é a libertação do pecado. Libertar do pecado e das suas consequências. E isso só pode ser feito através de Cristo Jesus. Todos mesmo, sem exceção, estamos separados de Deus. Estamos destinados a morrer física e espiritualmente. E nesse caso, sermos separados eternamente de Deus por causa dos nossos pecados.
pecados que nos escravizam nessa vida terrena. Nenhum ser humano pode por si só se salvar. Nenhum ser humano pode por si só se livrar do pecado e das consequências que o pecado traz. Mas uma coisa é certa: Cristo pagou a nossa dívida. Então ele pagou essa dívida para com Deus. E, portanto, todos podem ser salvos. Todos podem ficar novamente unidos ao nosso Criador. Mas, olha bem, essa salvação é oferecida a todos. Ela é oferecida a todos por Cristo Jesus. Ele foi lá, pagou a nossa dívida. Então nós somos devedores a Cristo hoje. E a única coisa que Ele pede, a única coisa que Ele deseja, Ele não força, mas é desejo de Cristo. Que cada um o aceite como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Ele quer que cada um reconheça nossas fraquezas, cada um de nós reconheça nossos pecados, que cada um de nós reconheçamos realmente que precisamos de um Salvador. Que nós não somos suficientes em nada e precisamos dessa graça, precisamos dessa misericórdia, dessa bondade de Deus. Eu creio que a maioria das pessoas acredita que Ele morreu por nós e ressuscitou. Sim, isso é verdade. Ele vai além. Ele é nosso advogado perante Deus, perante o Pai. Ele é nosso advogado. E quando nós o aceitamos como Senhor, como Salvador das nossas vidas, nós damos um passo para Ele. E quando nós damos esse passo, a nossa história muda. Antes inimigos de Deus, agora passamos a ser filhos. Filhos de Deus por adoção. De condenados à morte eterna, passamos a viver uma eternidade ao lado do Pai. Não existe uma salvação. E crer nessa esperança, crer que a nossa esperança está depositada no Filho de Deus, nossa esperança é Cristo Jesus. Mudando dessa forma nosso modo de viver. Um modo antes pecaminoso, agora um modo totalmente diferente. Vivendo pela fé, vivendo em obediência, vivendo em um amor verdadeiro. A esperança, porque somos cientes de que nada mesmo
poderá nos separar do amor de Deus quando estamos em Cristo Jesus. Amém.